Pela primeira vez na história, Ponte Preta e Primavera vão se enfrentar em um jogo oficial. De cidades vizinhas, as duas equipes sempre estiveram distantes, frequentando divisões diferentes. Apesar dos dois amistosos realizados ainda na década de 50, o jogo que vai entrar pela primeira vez na estatística oficial é o da noite de hoje. Em uma situação totalmente confortável na tabela, a Macaca enfrenta uma equipe que começou muito bem o campeonato, mas que já não vence há 3 rodadas. A gente vai entrar em campo como em todos os outros jogos, né, cara? Com a nossa ambição de querer ganhar o jogo desde o primeiro minuto até o último, e com muita humildade também, respeitando as equipes, e a gente sabe que nenhum jogo é fácil, né, cara, nesse campeonato, então a gente vai entrar com muita humildade e muita dedicação para poder sair com resultado. Esses resultados aí da primeira fase só nos dão um benefício, né, para poder disputar os jogos difíceis dentro de casa, né, os jogos da volta. Mas assim, são campeonatos totalmente diferentes, então a gente tem que estar assim com o pé no chão, trabalhar forte sempre. Titular da Macaca em boa parte do Paulistão, Pablo Diego desfalcou a equipe de Hélio dos Anjos por quase 3 semanas. E o retorno aos gramados na última rodada foi marcado por 2 gols que foram fundamentais para a vitória da Alvinegra sobre a vice-líder portuguesa Santista. E ainda mais podendo ajudar a equipe marcando 2 gols. Esses 20 dias foram de muito trabalho, né, para poder recuperar o mais rápido possível. Então pegamos firme aí na recuperação, o pessoal da físio aí, o pessoal da transição pegaram forte, a gente tratando aí integralmente todos os dias. E graças a Deus deu tudo certo, pude voltar a campo na minha melhor forma física e poder ajudar a equipe, que era o mais importante. A partida entre Ponte e Primavera, inicialmente marcada para o dia 1º de março, foi antecipada por conta do compromisso da Macaca na Copa do Brasil. Calendário apertado que vai obrigar Hélio dos Anjos a modificar a equipe para o duelo de hoje à noite. Mailton e Ramon Carvalho, que saíram com dores musculares na última partida, estão fora. Além deles, o treinador também alertou para a situação de Gé, que deve ser preservado visando o duelo contra o Fluminense do Piauí pela Copa do Brasil. No lugar de Mailton, Luiz Felipe e o Everton brigam por uma vaga na lateral direita. Já no meio, a tendência é que Felipe Amaral reassuma a vaga, enquanto Eliel é o principal candidato para ocupar a posição deixada por Gé. A principal novidade na escalação deve ser a estreia de Fábio Sanches. Fora desde a pré-temporada, o zagueiro foi relacionado pela primeira vez no último sábado, quando ficou à disposição no banco de reservas. Eu estou sentindo que a gente tem um grupo hoje encaixado. Eu acredito que o Fábio, quarta-feira pode ser uma novidade. Tá? Podia ter sido hoje, mas eu empurrei um pouquinho, né? Mas eu acho que quarta-feira o Fábio pode estar à nossa disposição, porque é um setor também que a gente precisa, que eu estou com Guilherme recuperando na transição e estou também com um pequeno problema no joelho do zagueiro Edson. Com isso, uma provável escalação da Macaca vem com Kaique França no gol, Luiz Felipe ou Everton, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur na defesa, Amaral, Leonaldi, Matheus Jesus e Elvis no meio e fechando o ataque, Pablo Diego e Eliel. Ponte Preta e Primavera se enfrentam às 7h30 da noite no Moisés Lucarelli. Vou falar aqui do Primavera. O atacante Wagninho está suspenso pelo 3º cartão amarelo e desfalca a equipe. O lateral esquerdo Thiaguinho e o meia Paulo Baia, que se recuperam de lesão, são dúvidas para a partida de hoje à noite. Um provável time aqui do Primavera: André Luiz no gol, Matheus Rocha, Léo Simone, Matheus Santana e Darlan, Pablo, Murilo e Luan Martins, Cruz e Bruno Santos. Esse é o provável time do Primavera para o jogo, marcado para 7h30 da noite, ingressos à venda até às 20h45. Até término do primeiro tempo, né? O jogo começa às 7h30, aliás, 8h15, 20h15. Começa às 7h30, 45 minutos, até às 20h15. Os ingressos estarão à venda nas bilheterias do estádio Moisés Lucarelli. Vamos analisar o jogo. Começo com você, Tigrão. Ponte Primavera, a sua expectativa? Jogo equilibrado, o Primavera tem 15 pontos ganhos.
está na 6ª colocação, portanto esteve desde sempre no bloco dos 8 primeiros, ou seja, aqueles que vão participar do mata-mata. Então, jogo duro, apesar do desfalque do Vagninho e das outras 2 dúvidas. A Ponte também não tem o time definido e deve poupar naturalmente por conta da Copa do Brasil e do desgaste físico do time, deve poupar vários jogadores. Isso aumenta o tom de equilíbrio do jogo. Se a Ponte fosse jogar inteira, com força máxima, e o Primavera desfalcado, minha opinião seria diferente. Seria de atribuir um favoritismo para a equipe da Ponte. Agora, dentro das circunstâncias, e a gente ainda sem ter a informação oficial de qual será o time da Ponte, deve ser no máximo, para o Hélio ser ousado, ele vai botar time misto, metade suplente e metade titular. E provavelmente poupando jogadores importantíssimos, como é o caso do Gé, que é o artilheiro, um dos artilheiros do campeonato, o próprio Elvis, que é o maestro, é o cara que coordena. Então a Ponte, nós não sabemos com que cara que ela vai. E vai ter dificuldades, porque o Primavera é um time muito organizado e que vem fazendo uma campanha de regularidade e uma campanha sólida. Claro que com performance melhor quando joga em casa, quando joga em Indaiatuba. Mas é um time organizadíssimo e que deve naturalmente figurar entre os 8 que vão para o mata-mata, portanto, para brigar pelo acesso. Para mim um jogo igual, e eu não vou atribuir favoritismo para a Ponte, que joga em casa e que tem uma campanha em termos de pontuação muito superior, porque eu não conheço, eu não tenho informação de qual time a Ponte colocará em campo em função da necessidade de poupar vários titulares. É isso que eu penso, e um abraço a todo mundo aí de Indaiatuba que está vendo o nosso programa. Parabéns pela campanha também do Primavera, que é um dos caçulas da Série A2 desse ano. CH, eu acho que para esse jogo de hoje, o Hélio dos Anjos ainda vai usar os titulares, com exceção do Gé. O Gé vinha sentindo dores, então deve dar o lugar dele para o Eliel. Nas demais posições ele vai com força máxima, e aí no jogo contra o Lemense, aí sim o time deverá estar muito modificado. Partida marcada para sábado às 11 da manhã lá em Leme. Então, Batista, as informações elas são muito desencontradas. Eu, por exemplo, interpretei na entrevista coletiva última do Hélio que ele vai fazer exatamente o que o Tigrão está sugerindo. Depois do jogo, com a Portuguesa. Então, pode ser que aconteça diferente. Por exemplo, pode acontecer diferente porque no final de semana aconteceu diferente. Ele apareceu com o Pablo Diego do nada, arrancou da cartola e pôs no jogo. Então, se a Ponte jogar completa menos o Gé, ela é a favorita para o jogo. Aí sim. Com todo respeito ao Primavera. Aqui não fica nenhum demérito, é uma questão de opinião. Isso não ganha jogo, isso não muda absolutamente nada. Se a Ponte jogar com a cavalaria completa, ela é favorita para ganhar o jogo. Agora, se ela vem com um time alternativo, que é o que eu acho que vai acontecer, aí a coisa fica mais equilibrada e é uma grande incógnita. Porque são jogadores que não têm tanto ritmo de jogo como os titulares. Então você não pode ficar falando aqui, a Ponte joga em casa, bota qualquer time lá. Não é assim, não. Primeiro que o Primavera é um time muito bem montado. Segundo que está pontuando muito bem. E terceiro, é um time bem dirigido. Portanto, como diria o profeta, que está muito molhado, Tigrão, tomando antitérmico, inclusive, o profeta do cume da Serra do Japi. O cume está em sopa, né? Vamos aguardar o que vai acontecer e o que o professor Hélio vai colocar em campo. E olha, ontem nós demos aqui a informação e apenas repetindo, a diretoria da Ponte conseguiu uma carga extra de ingresso para Lemi. A diretoria do Lemense agiu de maneira bastante amistosa, né, permitindo que um setor inteiro das arquibancadas do seu estádio fosse destinado à torcida ponte-pretana.
A torcida esgotou rapidamente a primeira carga de ingresso, pouco mais de 500 ingressos. Como é que chama o estádio lá, Batista? O estádio em Leme. Na lata. Você na lata vai responder para os nossos telespectadores. Você joga a lata no nosso peito a semana inteira aqui. Fala aí, pô, na lata. Fala o nome do Lemense aí, Bruno Tigrão. Lazzarini. O estádio do Lemense. Bruno Lazzarini. Aê, sensacional. Prendeu mais uma, né, Batista? Todas as vezes que a gente coloca aqui na tela, Que é isso? você se lembra que a gente coloca o nome dos estádios. Sempre quando colocamos aqui nomes, jogos, né, a tela de jogos, a gente faz questão de colocar o nome dos estádios. Então, sempre divulgamos. É importante divulgar o nome dos estádios. Não só os aqui de Campinas, mas os estádios da região inteira.